Olá, alunos, bem-vindos à nossa aula de filosofia. Sou o professor Alex e vou acompanhar vocês nessa prática filosófica do pensar. Lembrando sempre, filosofia é uma atividade reflexiva? Sim. Filosofia está na constante do pensamento? Sim. Filosofia também é conceitual. Nós não podemos desprezar esse posicionamento conceitual da filosofia, senão nós caímos num grande erro, num grave erro. E de modo especial, nós tomaremos ali como perspectiva filosófica de estudo e reflexão a nossa ética. Pois bem, vocês estão no nono ano, eu entendo que vocês já têm mais ou menos uma noção do que seria ética, do que seria moral. Mas para retomar, ética, exercício de reflexão, de pensar, moral, exercício do agir. Ou seja, ética são as minhas decisões diante de fatores morais. Eu tenho uma moral no mundo: não roubar, não matar, não pegar o que não pegar o que não me pertence. A ética vai dizer o seguinte: o que você faz? Você tem uma moral no teu prédio: não aperte a campainha da vizinha e saia correndo. A ética, o que você faz? Ou seja, e a gente pode começar a entrar então agora no contexto da nossa aula, que é a ética no período das guerras. Seria a ética necessária no período das guerras? Será que tem sentido você falar em ética em tempo de guerra? A gente precisa lembrar que guerra é um estado caótico, é um estado crítico, é um estado onde as coisas elas passam a se transformar, elas passam por momentos de estranheza. E questionar sobre a ética também é importante. Como que foi o proceder? Existia uma ética? Será que existe uma ética no campo de guerra? O soldado ele tem um espaço ético? Bem, o que a gente pode começar a entender? Respeito aos seres humanos, cultura, religião e vida são princípios éticos universais. São princípios éticos que passam por todas as sociedades. Embora a ética mude em relação de uma sociedade para outra, os princípios universais eles fazem parte do dia a dia, eles constituem o ser humano. Agora a pergunta que nós podemos fazer: aonde estava a ética nesse momento? No momento de violação, de morte, de respeito, aonde estava a ética? Voltemos aos campos de concentração. Quantas e quantas pessoas morreram, perderam suas vidas, motivadas por falta de dignidade, um exagero num medo cultural, um medo religioso. Aonde estava a ética nesse momento? Por que não se fez nada de pressuposto ética para que isso fosse evitado? Logo convém que a gente reflita: ética, guerra tem ética? Tem. Os princípios éticos devem aparecer em momentos críticos? Sim. A pergunta que nós podemos fazer é: seria possível uma prática ética em tempos de guerra? Me diga uma coisa, se entendam que vocês estão em um campo de guerra e que você considera o outro como um grande inimigo. Atira ou não atira? Tira a sua vida ou não tira? O que vale mais? A minha vida nesse momento vale mais do que a vida do meu oponente? O que eu devo fazer? Engraçado da gente entender e pensar e refletir é que nos tempos de guerra, uma guerra não ética leva a atrocidades exorbitantes. O Holocausto é um exemplo disso. A ética não deixa de existir nas guerras. Sempre estará existindo na consciência dos seres humanos. A gente precisa entender que a ética, ela é humana, ela é parte do ser humano. E não é porque os humanos estão em guerra que ela vai passar a existir. Ela faz parte do nosso todo. Por isso que eu convido vocês, para o vídeo nesse momento, dá um tempinho na nossa aula, vai para a página 405, lá no finalzinho da página, tem um texto de um teólogo chamado Leonardo Boff, um teólogo famoso aqui no nosso país, e que ele diz o seguinte: ele vai fazer uma reflexão sobre a própria guerra. Dá uma olhadinha lá para que vocês possam entender um pouco mais sobre toda essa questão que vem surgindo. A ética não deixa de existir por causa da guerra. A ética sempre continuará existindo. Ele diz o seguinte: toda guerra é perversa porque viola o mandamento de uma ética natural: não matarás. Embora ele seja teólogo, ele puxa um pouco para o campo teológico dele, ele vai dizer o seguinte: existem sim princípios fundamentais envolvidos no campo de guerra. A ética na guerra não é um assunto que começou com a Primeira, Segunda Guerra Mundial. A ética na guerra já é repensada por pensadores antigos, como por exemplo Cícero, Agostinho, o Hugo Grotius.
essa violência que surge nos campos da guerra, ela sempre foi muito questionada e foi muito pensada sobre isso. O Agostinho ele tem uma ideia. A guerra, sim, ela pode ser utilizada, embora nem sempre se justifica moralmente. Eu posso usar da arte da guerra, eu posso fazer uma guerra. Agora, lembra que a gente está falando de uma guerra que precisa ser motivada pelo poder divino. O Agostinho ele precisa mostrar que as pessoas precisam entender que quando o rei, quando o imperador tomava a decisão de entrar em guerra, essa decisão ela era divina, porque ele estava ali justamente por ser um escolhido de Deus. E ao mesmo tempo, a guerra para Agostinho só tem sentido quando é para manter a paz. Guerras de conquista de território, de violação do outro, de saques, elas não são aceitas no campo do cristianismo para o próprio Agostinho. O Hugo Grotius diz o seguinte: quando a chance de fazer justiça, o direito jurídico e preservação se esgota, ou seja, quando a paz é ameaçada, a guerra se justifica. Só se justifica quando ocorre ofensa que ameaça ou viola o princípio de uma convivência pacífica. Então você perceba, a guerra para esses dois pensadores, ela é um princípio que pode acontecer, mas jamais pode ser motivada por qualquer coisa. A guerra aqui é mais uma arte de defesa e proteção do que propriamente um contexto de ataque. Ou seja, preservar a paz para esses dois pensadores é uma necessidade. Isso é uma ética de guerra. Então a guerra ela se justifica quando eu procuro uma convivência pacífica, quando eu procuro defender os valores e os ideais pacíficos. Nesse primeiro momento da nossa própria reflexão sobre a ética nas guerras, antes da gente nos aprofundarmos mais no nosso estudo, eu vou pedir para que vocês leiam o texto Consciência, na página 406 a 407, e realizem as atividades 1, 2, 3 e 4. Se aprofundar nesse texto, se aprofundar nesse tema de ética nas guerras, é importante para o nosso estudo. E salienta o valor que nós vamos dar a partir de agora para o próprio posicionamento ético frente a uma guerra. Eu agradeço a todos vocês e até a próxima.